A palavra do Senhor, ela fala para sermos imitadores de Cristo. Fala para o irmão do seu lado, você tem que ser um imitador de Cristo. Eita, então quando você falar isso para o irmão do seu lado, ele também fala para você que, logicamente, então isso serve para mim e para você, amém? Nós temos que ser imitadores de Cristo. Assim como Paulo, ele diz, né? Seja meus imitadores, porque ele foi imitador de quem? De Cristo. Então, esse mês nós vamos falar sobre um tema. Diga, dedicação à fé. Então nós vamos agora, nesse momento, aprender o que é dedicação à fé. Amém? Quantos estão aí empolgados? Quantos estão aí assim, com sede de mais do Senhor? Todos os dias eu tenho sede por mais do Senhor. Ele é aquele a quem nós esperávamos, e ele já veio, e ele deixou o seu Consolador, e ele está aqui. Então, quando nós falamos dedicação à fé, é uma dedicação a Cristo, e nós vamos entender isso. E antes de começar a discorrer aquilo que Deus trabalhou no meu coração, que eu quero trabalhar no seu, e o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, eu quero fazer uma oração. Amém? Então, oração, como eu ia dizendo, nunca é demais. Feche seus olhos. Pai, agora é o momento da Tua palavra. Deus, então nós queremos entregar a Ti. Espírito Santo, conduz esse momento. Abençoe a minha vida para que eu possa abençoar as vidas que estão aqui, as vidas que irão assistir. Senhor, que nesse momento nós possamos ser enriquecidos com a Tua palavra, porque essa é a maior riqueza que nós podemos ter, Deus. Que a Tua palavra transformando a nossa vida, a Tua imagem e semelhança, para sermos imitadores do Filho de Jesus Cristo, o Messias, o aguardado, que já veio e ressuscitou e que um dia virá buscar a Tua noiva. E nós somos a Tua noiva e aguardamos a Tua volta, Jesus. Obrigado, Deus. Nos abençoe nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Opa, gostei da arte. É sempre uma surpresa para mim. Que eu só envio, depois eles projetam aqui e eu falo, uau. Então sempre para mim é uma surpresa. Dedicação à fé, ela tem a ver com imitar a Cristo. Imitador de Jesus. Então a dedicação à fé, ela vai precisar de nós apresentar a Deus. Então a nossa missão é apresentar a Deus para outras pessoas. As pessoas vão olhar para você. Se você estiver muito carrancudo, se você estiver muito para baixo, se você andar só triste, as pessoas vão olhar, elas vão falar, você não tem Deus. Na verdade, elas vão olhar para a gente que está dessa forma e vão falar assim, eu tenho que apresentar Deus para ela, porque ela está muito chateada. Aí você diz, não, eu sou crente. Não parece. Vai falar bem, mas tudo bem. Mas, porque nem sempre nós também estamos felizes. Mas no secreto nós podemos recarregar as nossas baterias, nossas vidas. Mas dedicação, o que é dedicação? Então eu vou dar algumas definições aqui. A dedicação, ela carrega o significado de uma pessoa para com a outra, tá? Ou alguém em ser. Então a dedicação é para alguém. Eu me dedico a alguém, para alguém ou alguma pessoa. Você se dedica à sua mãe, você se dedica ao seu pai, o pai se dedica aos filhos, a mãe se dedica aos filhos, amigos se dedicam às amizades, guardando segredo. Pode contar segredo. E assim nós vamos dedicando. Só que ela tem mais algumas definições, como devoção, ela é devota àquele ou aquela. No caso, nós vamos falar que é a fé. Entrega, sacrifício, essa aqui eu gostei muito dessa definição. Demonstração de amor. Dedicação é uma demonstração de amor, apreço e consideração. E agora guarda essas definições. Daqui a pouco eu vou formular uma frase aqui para a gente entender melhor. Agora, o que é a fé? O que é a fé? A fé, gente, foi muito bom quinta-feira passada. Acho que foi a outra, né?
do Farlon, né? Porque a quinta-feira passada foi a do Marquinhos, ou foi do Farlon? Foi do Farlon mesmo? Então, a quinta-feira passada foi do Thiago Farlon. Foi muito boa, que ele falou sobre fé, e ele deu uma definição de fé que eu achei fantástico, e aí eu vou repetir aqui, para ele ser didático. Fé é enxergarmos como Deus enxerga. Isso eu achei fascinante, porque é ver o que está à nossa frente além da realidade. Porque se há trevas, declara o quê? Haja luz. Deus enxergou, Deus olhou, tinha trevas, mas Ele olhou além daquilo. Deus declarou e haja luz, e houve o quê? Luz. Então, o termo fé agora dando um novo significado, apesar que ele ainda continua que a fé é as coisas que a gente não vê, mas que a gente espera, né? A gente não vê, mas a gente espera. Então Deus olha para aquelas trevas e Ele espera que aquilo que Ele pronuncia aconteça, e é exatamente isso que acontece. Se Deus falar, haja, vai haver alguma coisa. Agora o que? Depende do que Ele continuar falando. Haja vida, houve vida, soprou. O próprio fôlego do Senhor foi soprado em nós. Se nós enxergarmos então barreira, nossa fé declara o quê? Saída. É isso. Será que você consegue enxergar a saída no momento das suas tribulações? Será que você consegue enxergar um mar calmo quando o mar está em revolto? Quando você está no meio de uma tempestade, será que você consegue enxergar lá na frente? Peraí, eu estou na tempestade, mas eu vou continuar, Senhor, eu vou continuar, porque logo ali deve haver uma bonança, né? Mais para frente deve estar tranquilo, não é possível. E aí você vai e vai. Só que às vezes demora tanto para passar pela tempestade que a gente fala, não, eu vou recuar. Não, prossiga. Se Deus não mandou recuar, meu irmão, prossiga, vai em frente. E aí quando você vai mais um pouquinho, parece que demorou mesmo tanto que você chegou até ali, quando deu vontade de desistir. Quando você chega no final da tempestade, você fala, ufa. Aí você olha para trás, mas eu não tinha capacidade de passar esse negócio sozinho, não. Mas é porque a fé trouxe a esperança, trouxe força. E eu creio nisso, piamente, que Deus vai nos fortalecendo quando nós cremos que Ele está na situação. E diante disso, então, eu quero dizer para você, quem é o autor da sua fé? Quem é o autor da sua fé? Mas tem que ter base, né? Tem que ter base bíblica para isso, porque falar Deus é o autor da nossa fé é fácil. Me prova. Se eu pedisse provas agora, bom, então eu vou colocar aqui para você em Hebreus, e esse é o livro que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. Hebreus 12, versículo 2. Ele diz assim, olha só, hein? A gente acabou de falar sobre a tempestade. E olha o que diz no Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, ele é o quê? Eu acho que só o Jeco está acreditando nisso. Tendo os olhos fitos em Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, a nossa dedicação à fé é exatamente isso, que eu vou te dar uma definição que pode interpretar o que é dedicação à fé. É a demonstração do nosso amor através da nossa entrega ou sacrifício em consideração ou apreço ao autor da nossa fé. Olha lá. Fé é enxergar como Deus enxerga. Então isso é devoção a quem? A Jesus. A quem você tem sido devoto? A quem você tem buscado nos tempos difíceis? Você tem dedicado? Nós temos dedicado a nossa vida, a nossa fé a Jesus Cristo? Temos sido esses devotos a Jesus? Bom, eu quero falar um pouquinho sobre o contexto de Hebreus. Vou tentar ser breve, vou tentar não fazê-lo dormir hoje. Bom, a carta de Hebreus, ela não tem um autor definido.
alguns tentam jogar para Paulo, mas Paulo sempre assinou as suas cartas, então logo a gente imagina que não foi Paulo, até as escritas eram um pouco diferentes, né, dentro dos relatos. Então acredita-se que o autor desse livro está indefinido, né? Não sabemos quem é. Mas essa carta ela foi endereçada pelo autor aos hebreus. E aos hebreus quem? Convertidos. Então essa carta é para mim e para você. Diga para o irmão do seu lado, essa carta é para você. E é para mim também, fala. É para mim também. Então essa carta é para os judeus que se converteram do judaísmo para, naquela época chamava o caminho, né? Agora nós chamamos de cristianismo, mas naquela época era o caminho, bonito, né? Os seguidores do o caminho, bonito, né? E assim então, o autor ele acha uma grande problemática. Apesar do começo ser promissor e pessoas estarem se convertendo, estarem entregando as suas vidas para Jesus, algo trouxe a eles algum medo. E hoje nós falamos muito sobre medo lá no grupo da igreja. Soltei lá, você sabia que o tema medo ou o tema não temas aparece 365 vezes? E aí eu lancei isso lá no grupo, e aí eu falei, Deus fala para você todos os dias, não temas, não temas, ou não desista, não desista, não temas. Deus tem todos os dias essa palavra para você, porque toda vez que tem uma responsabilidade a gente já começa a tremer, não é verdade? Até mesmo quando a gente é promovido nos nossos trabalhos, você fala assim, você vai receber uma promoção, você estava sonhando com aquela promoção, você estava trabalhando por aquela promoção, você estava estudando por aquela promoção, mas quando o seu chefe chega, chegou a hora da sua promoção, você já, eu não vou conseguir, essa responsabilidade. Mas menino, você não sonhou tanto com essa promoção, por que agora você está com medo? Pois é, responsabilidade também nos traz medo. Mas aí Deus fala, não tema, seja forte e corajoso. Mas hoje não é o tema desse. Mas aqui a preocupação inicial era de deixar claro que aquele que esperávamos e aceitávamos através da mensagem pregada, de fato já veio, e era Jesus, e é Jesus. Então eles estavam abandonando a sua fé, eles estavam parando de dedicar a sua fé a Cristo Jesus. Olha só que em Hebreus 1, versículo 1 ao 3, ele diz, antigamente por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados. Ele não está desprezando as coisas passadas, mas ele está falando que agora tem coisas novas, tem algo novo para vocês, tem algo novo. E aí ele vai falando assim, mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Quem é o Filho? É Jesus. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, por meio dele que Deus criou o universo. Ele fala, aquele que é desde o princípio, que vocês estavam esperando, antes ele falava através de profetas, mas agora ele falou através do Filho, aquele que morreu na cruz, aquele que foi crucificado, sim, aquele que você crucificou. Pois é, e aí ele continua no versículo 3, dizendo assim, o Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele está dizendo, o Filho era Deus, o Filho é Deus, Jesus é Deus. Ele sustenta o universo com sua palavra poderosa, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, depois de ter morrido e se esvairado todo o seu sangue derramado sobre todos para tirar o pecado do mundo, porque eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós não somos mais escravos do pecado. Então sentou-se e assentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. A preocupação do autor de Hebreus em escrever isso é falar assim, aquele a quem você entregou a sua vida, ele vive está, e ele está assentado no trono de Deus, ele venceu a morte. E aí então, eles estavam no começo, entregaram o seu coração, e o primeiro amor é tão bom, né, gente? Quando a gente está no primeiro amor, e a gente tem que permanecer nesse amor. Quando a gente entrega o nosso coração, pela primeira vez, está queimando. Você lê a Bíblia todo dia. Você lê a Bíblia na hora do almoço. Eu lembro.
trabalhava lá na Paulista, no Hotel Renascença. Quando eu comecei a caminhar com a igreja, quando chamava Missão e Comunhão. E aí eu comecei a caminhar, meu irmão. Eu lia, deu almoço, eu já lia. Eu comia em 15 minutos só para ler a Bíblia. Foi aí então que eu criei o hábito de comer muito rápido. Não é bom não, viu gente? Não come desse jeito não aconselho. Depois eu criei o hábito de comer um pouquinho mais devagar. Mas ali eu comia rapidinho, tchau gente, mas já vai. Naquela época me chamavam de pequeno, porque a minha altura, há uns anos atrás eu era alto, agora eu já não sou mais alto, agora a minha estatura é normal, né? Agora é do Cauã para cima, para alto agora. Antes era de mim, agora já não é mais. Hoje eu estou baixinho já. E aí então eu já, primeiro amor, já pegava a Bíblia, uau, primeiro amor, e vai passando o tempo, você vai vendo as batalhas, as barreiras, e a gente vai diminuindo o nosso relacionamento com Deus quando é para aumentar. Nos dias difíceis que é para a gente aumentar o nosso relacionamento com Deus, a gente faz o quê? Senhor, não estou afim hoje de ler, não estou afim de orar, não estou afim de jejuar, não estou nem afim de ir para a igreja, não quero nem ver um irmão lá, que aquele irmão é muito de Deus. Aquele irmão é muito de Deus, que ele vai vir, ele vai me abraçar, e aí eu vou chorar, e aí eu vou começar a falar a minha vida para ele, porque eu não vou aguentar, né? E aí o Espírito Santo vai usar, eu vou chorar de novo, aí eu vou me empolgar de novo, aí eu vou cair de novo, não quero. A gente fica assim. Quando é ao contrário, é que a gente tem que pedir socorro, aí que a gente tem que chorar mesmo com o irmão, aí que a gente tem que se derramar na presença do Senhor, como nós nos derramamos agora. Eu louvo o teu nome, seja exaltado para sempre sobre a minha vida, independente das barreiras, das circunstâncias que aconteçam. Então essa era uma das preocupações que tomou conta do escritor por alguns judeus convertidos. Por quê? Deixa eu te falar, essa carta ela foi escrita em torno de 60 a 70 anos depois de Cristo. E você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Porque nos anos 49, então, antes de ser escrita, nos anos 49, isso já tinha acontecido o quê? Pentecostes. Amém? Vocês lembram lá de Atos 2, o Pentecostes, que estão todo mundo falando em línguas. Um era árabe, o outro era escocês, o outro era tailandês, o outro era japonês, né? Estou aqui só. Mas no dia do Pentecostes falaram em línguas e todos estavam entendendo. Tinha grego, a gente falou, mas estou entendendo o que eles estão falando. Como é que eles estão? Eles estão bêbados, né? Nem bêbado fala em línguas. Línguas, por exemplo, eu bebi, agora falo inglês. Tá fácil, né? Aprender inglês, né? Até que parece, né? Aí parece, né? Mas não tá falando inglês. Se você colocar um americano na frente, ele é barato. Não sei o que tá falando aí não, né? Ele tá falando de turco, não sei. Mas o fato é que as pessoas estavam entendendo as suas próprias línguas. Então aquilo era algo que era coisa de Deus, era derramado pelo Espírito Santo. É um ato divino, é só Deus que faz aquilo. Eu e você não tem poder de aprender inglês em um segundo. Tem gente que está estudando 1 ano e ainda não aprendeu. E aí, em 1 segundo. O que eu quero dizer com isso? Que dessa forma o Evangelho foi espalhado. Aí chegou até os hebreus, né? Que hebreus é o povo de Hebreia, os judeus também eram conhecidos como hebreus, e eles estavam em Roma. Então o Evangelho foi espalhado para lá. Então no ano 49, quando tinha um imperador chamado Cláudio, quando essas pessoas começaram a se converter, elas estavam todas dedicando a sua fé a Cristo, primeiro amor. E aí eles pregavam a Cristo, e aí eles davam os sermões e falavam sobre Jesus. Ele morreu, Jesus ele ressuscitou, aquele a quem vocês esperavam, ele já veio. E aí o judaísmo do outro lado, não, que o negócio aqui é lei, tem que oferecer sacrifício, tem que circuncidar. E os outros que não precisamos mais
circuncidar, porque agora a circuncisão é no coração, agora a gente guarda aqui no coração, você não precisa mais agora virar judeu. Mas por quê? Porque agora você é circuncidado no coração para ser um povo exclusivo e eleito do Senhor. E aqui não, isso é heresia, precisa circuncidar. Então estava essa gritaria. Sabe o que o irmão Cláudio, o imperador Cláudio fez? Ele pegou todos e falou assim: vocês estão expulsos de Roma. Então eles expulsaram todo mundo. Só que isso era uma vergonha muito grande, porque eles perderam as suas casas, eles perderam os seus bens, e aquilo então foi como uma vergonha para aqueles que foram expulsos. Mas para os seguidores de Jesus, eles continuaram no vento em pouco, eles não pararam, eles continuaram falando sobre o caminho. E aí se passaram muitos anos, por mais dessa vergonha, mas eles tinham como no seu coração passar por sofrimento era uma honra. Jesus passou por sofrimento, Jesus morreu na cruz, Jesus foi humilhado, ele foi envergonhado, ele foi abusado, ele foi crucificado por todos, ele foi envergonhado. Então, para aqueles cristãos novos convertidos, ser humilhado, meu Cristo foi, então eu dedico a minha fé. Só que aí passaram-se alguns anos, em 54 o imperador Cláudio veio a falecer, e aí veio o Nero. Nero vocês já conhecem, né? Eu falei um pouquinho da história aqui no ano passado, sempre em outubro a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Do Martinho Lutero e tudo. Mas em 54 o imperador Cláudio então, ele veio a morrer, o imperador Nero ele veio a estar agora reinando em Roma. E aí o que aconteceu? Ele falou: não, cancela essa lei. Aí começaram, voltaram os judeus, voltaram os cristãos, aí eles voltaram. Só que em 64, Nero é doidão, gente, Nero é doidão. Há relatos que Nero incendiou Roma. Se foi sem querer, se foi por querer, a história vai dizer. Mas o fato é que ele queimou isso. Esses boatos começaram a surgir em Roma. O que ele fez? Não, foram os cristãos, ele era imperador, então facilmente ele poderia falar assim: foram os cristãos, e convencer aquele povo. E aí, o que aconteceu? Eles prenderam os cristãos. Uns foram jogados nas arenas para serem devorados. Há alguns relatos que dizem que enquanto aqueles cães, aqueles animais vinham de encontro a eles, eles cantavam louvores, eles adoravam ao Senhor. Enquanto um ao seu lado era mutilado por animais, outros estavam aqui, então minha alma engrandece o Senhor. Será que no momento de sua pior fase de sua vida, será que você tem louvor nos seus lábios? Será que nós temos louvor, temos uma adoração em nosso coração? Outros foram crucificados, e para aqueles era até uma honra ser crucificado como Cristo, sofrer como Cristo sofreu. Outros, de forma cruel, Nero, ele veio a pregá-los em postes e queimá-los vivos, fazendo eles de poste. Exato. Naquela escuridão de Roma, a luz era os cristãos sendo queimados. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque, meu irmão, em meio à dificuldade, em meio a toda esta perseguição, a dedicação daqueles cristãos continuaram. Aqueles que foram mortos foram até o fim. E nós? Como é que está a nossa devoção? João 16:33 diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão o quê? Aflições. Contudo, tenham ânimo. Por quê? Ele venceu o mundo. Jesus já venceu o mundo. Aí eu te pergunto:
Que esperança foi essa que eles receberam, que os fizeram dedicarem suas vidas até a morte? Que esperança foi essa que os fizeram estar até a morte daquela forma? A data da escrita da carta aos Hebreus revela que depois de sofrerem intensas perseguições, alguns perderam a sua dedicação à fé. Alguns perderam, não dedicando mais a sua vida, a sua fé em Cristo Jesus, não dedicando mais o seu caminho àquele a quem eles entregaram a sua vida. E essa é a problemática, não só daquele tempo, nos tempos de hoje. Nós pensamos que aceitar Jesus, nós vamos ter bênçãos financeiras, nós vamos agora ter tudo que nós precisamos, a nossa necessidade de ter um carro, de ter e não ser, é tomado nos nossos corações, mas não é sobre ter posses, mas é ser um imitador de Cristo Jesus. E era o que aqueles cristãos lá de Nero, quando foram crucificados, jogados nas arenas e queimados, fizeram, dedicaram a sua vida. Bom, eu não posso generalizar tudo, porque se nós estamos aqui é porque ainda restaram, porque o Evangelho chegou a nós, porque ainda restaram aqueles que dedicaram a sua vida a Cristo Jesus. E aqui há aqueles que dedicam a sua vida à fé a Cristo Jesus. Amém ou amém? Amém. Eles ficaram presos nas velhas, voltando para o judaísmo, e esse era o problema, aquilo que era a preocupação do autor de Hebreus, porque eles voltaram para o judaísmo. E qual é a preocupação de você voltar para o judaísmo? É que eles ficaram presos nas velhas leis. Agora, para ser perdoado, eu tinha que fazer sacrifício. Agora, para ser um povo de Deus, eu tinha que fazer circuncisão. Ou seja, voltando a esperar quem já veio. Jesus já veio. Ele já reconciliou eu e você. Amém. Quando você quiser falar com Deus, sabe o que você faz? Fala. Simples. Não, eu vou procurar o pastor lá. Eu preciso ir para a igreja está fechada, então não vou conseguir falar com Deus hoje. Não, meu irmão. Hoje eu falei com Deus na moto. Fui lá, pilotando aqui, estava indo lá visitar meu pai, que ainda está internado, mas glória a Deus que ele melhorou e muito. Amém. E aí eu estava aqui falando com Deus, eu lembrei de um irmão, eu comecei a orar, eu estava indo e eu lembrei de um irmão, eu comecei a orar por ele. E eu sei que Deus estava ali comigo. Eu sei que Deus estava me ouvindo, estava ouvindo a minha oração, capacete fechado. Aí é bom que tem até uma tinha aqui, até eu ouvia a minha voz, eu ficava ouvindo a minha própria oração até. O fato é que Deus, Ele já morreu. E por que então? Ele já ressuscitou, Ele já reconciliou a nossa vida. Então por que voltar às velhas práticas? A gente já tentou, né? A tantas coisas, então por que voltar para a velha vida? É exatamente isso que aconteceu com eles. Mateus 7, versículo 7 e 8, ele fala assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, busca, encontra, e aquele que bate, a porta será o quê? Aberta. Tem que buscar. Está na dificuldade? Jesus, tá bem? Bate também, meu irmão. Ah, tá bem, não precisa orar. Precisa. Não precisa, a gente não precisa orar só quando está mal, não. A gente tem que orar quando está bem também. Agora devemos dedicar o que? As nossas vidas, assim como os convertidos de Roma foram crucificados, jogados nas arenas, queimados. Nós também devemos dedicar a nossa fé, nós devemos dedicar a nossa vida. Agora, amém? Entenderam tudo isso? Foi só a introdução.
Estou brincando. Tendo isso em mente, como está a nossa dedicação à fé? Como está a nossa demonstração de amor? Quando a gente olha para a nossa vida, como nós cantamos aqui, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, o que ele vai achar? O que ele vai achar? Um homem devoto a Deus, Ele que sonda os nossos corações. Eu olho de forma externa, falo, é crente. Eu olho para o cara e falo, esse menino é crente demais, mas eu não sei como é que está o coração dele. Eu olho para os rostos aqui, eu falo, vocês são crentes demais, levantando a mão, adorando, chorando, dobrando o joelho, gritando glória a Deus. Esse povo é crente demais, mais crente que eu. Meu Deus, eu quero ser assim, mas eu não sei como é que é o coração. É só Deus que sonda o coração. E o que estamos entregando de nós a Deus? O que estamos rejeitando ou abrindo mão por amor a Cristo? Como está a nossa devoção ao Espírito Santo? E a gente vê tudo isso naqueles irmãos que morreram por Cristo. Quero fazer uma observação aqui. Como já dissemos, a problemática era que muitos convertidos estavam voltando para suas vidas antigas, pois foram convencidos a abandonar o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos guardar o nosso coração ao Senhor, possamos dedicar a nossa fé a Jesus. E quantos de nós não está por um fio? Quantos de nós não está por um fio para desistir do caminho por causa de tantos problemas, desilusões, por causa de tantas coisas, tantas problemáticas? Nós estamos por um fio. Senhor, olha, hoje eu vim na igreja, mas se eu não receber aquela palavra, eu não volto mais. Ah, Senhor, se eu não receber aquela bênção, eu não volto mais para a sua casa. Não dá mais não, Senhor, eu já esperei demais. Não dá. Quando olhamos para os irmãos nos tempos de Nero, que não desistiram e não negaram a sua fé, mesmo em frente à morte, parece que nossos problemas são o quê? Tão pequenos, tão pequenininho. Que fé é essa que aqueles homens tiveram, que foram até o fim? E nós temos que desejar ter esta fé. Nós temos que ter esta fé. Nós temos que viver esta fé. Jesus nos deixou um legado muito importante. Eu quero discorrer bem rapidamente aqui, porque através de tudo isso, Jesus ele nos deixou um legado muito importante para nós, sobre a dedicação à fé. No caso, Jesus ele dedicou a sua vida ao Pai, porque ele veio para quê? Ele não veio para morrer por nós somente, ele veio primeiramente apresentar o Pai a nós. Eu vim apresentar o Pai. Então nos apresenta o Pai. Vocês não estão vendo o Pai? Quando vocês veem a mim, vocês veem ao Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então Jesus ele veio para manifestar o amor do Pai a nós. E como o Pai manifestou o amor dele para com nós? Entregando o seu Filho. Então aqui eu quero dizer algo. Pois Jesus dedicou toda a sua peregrinação aqui no mundo, a sua vida, toda a sua vida ao Pai. Jesus foi peregrino aqui. Jesus ele veio como eu, você como homem, ele peregrinou aqui, ele viveu, ele sarou, ele depositou, ensinou as pessoas a orar. E aí então a sua peregrinação acabou quando ele foi crucificado, ressuscitou e ele foi aos céus preparar um lugar para mim e para você, amém? Da glória. Ele foi preparar um lugar para mim e para você. Aleluia. Eu não sei de quem é você vizinho aí, mas eu sei que é você. Amém? Amém. Então Hebreus, continuando a leitura de Hebreus 12:2, ele diz assim, Bom, vamos ler desde o começo. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora nós vamos para a dedicação, tá? A dedicação diz assim, ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita de Deus, ou do trono de Deus. A primeira dedicação aqui que eu quero
passar para vocês é esse versículo: ele pela alegria que lhe fora proposta. O que ele quer dizer com isso? Dedicação total ao plano do Pai. Será que nós estamos dedicados ao plano do Pai? Ao plano, à missão que Ele nos deixou? O autor de Hebreus expressa e considera a alegria fazer parte do plano de Deus. Você considera a alegria fazer parte do plano de Deus? Aleluia. Você considera a alegria mesmo, irmão? Você está alegre mesmo? Então sofra. Como diz a profeta Ana Paula, todo mundo vai sofrer. É assim que ela está. Engraçado, é um memezinho. Mas a gente vai sofrer pelo Evangelho. É que eu não estou falando para você sofrer, né? Mas vai acabar sofrendo. Será que nós vamos suportar em sofrimento como aqueles irmãos que foram queimados, foram crucificados, foram lançados nas arenas? Ou será que nós vamos desistir no meio do caminho? Tiago 1:2, no Tiago capítulo 1, no versículo 2, no capítulo 1, né? Versículo 2 a 4, na versão NVI, ela diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes faltem coisa alguma. Tem que ser completa, a gente tem que chegar até o final. A gente não pode parar no meio do caminho e querer que Deus faça um milagre nas nossas vidas. Se a gente para no caminho, a gente está desistindo daquilo que Deus planejou para você e para mim. No final, vai ter um arco-íris. Vai ter. Lá teve o dilúvio, mas no final vai ter um arco-íris, vai ter uma aliança falando assim: ó, isso aqui não vai acontecer mais. Olha, eu não vou mandar mais água dessa forma. Eu prometo para vocês. Isso é lindo, essa promessa de Deus para nós. Jesus não perde a alegria diante dos desafios, simplesmente achou no Pai o que lhe faltava e dedicou-se inteiramente ao Pai. Ou seja, Jesus entregou até o fim, ele foi até o fim, ele não desistiu. E como está a nossa dedicação à fé? Como é que está? Será que nós estamos dedicando totalmente ao plano de Deus? Qual o plano? Quais as promessas que Deus tem para você? Quais os planos que Deus já falou para você? Você já deve ter recebido alguma promessa, você já deve ter recebido até mesmo um propósito nosso daqui, como eu falei no começo, é ser um imitador de Jesus. Você está nesse propósito? Você está sendo imitador de Jesus? Ou você está irritando o irmão do seu lado? Você está falando mal do chefe? Ou você está querendo esganar alguém? Segundo, continuação do versículo, ele fala: suportou a cruz. O que quer dizer isso? Ele dedicou a sua vida para vencer a dor de muitos. Ele entregou, ele suportou a cruz. Isso quer dizer que ele suportou por alguém. Jesus, ele suportou por alguém. Será que nós estamos dedicando a nossa vida em oração por alguém? Você tem orado pelos seus pais? Você tem orado pelo seu patrão? Você tem orado por você? Você tem jejuado? Você tem buscado o Senhor por alguém? Jesus suportou toda a humilhação e continuou dedicando a sua vida ao Pai. Jesus suportou todos os maus tratos, chicoteadas, coroas de espinho, pregos. Ele suportou tudo isso. Mas nada o parou, ele suportou toda a dor. E o Pai no final o exaltou. Isso é muito interessante, essa parte de suportar a cruz, porque é exatamente isso. Nós vamos ter muito sofrimento. Quem aqui não está passando por algum momento aqui que você fala? Cada um tem o seu sofrimento. Não estou falando que você vai ser crucificado, porque nos tempos de hoje nós temos liberdade. Nós não somos perseguidos, meu irmão. Ah, mas o meu chefe me pediu de orar no serviço. Ora em casa, isso não é perseguição. O meu vizinho reclama que eu ouço louvor. Abaixa um pouquinho e ora por ele. Você não precisa aumentar. Vou aumentar.
Eu vou provocar. Esse pessoal não joga aquele funk lá, doideira? Então vai, ouve aí, 1000 graus, né? Por um santo e poder lá. Aí começa a cantar os louvores de uns coelhos de fogo, né? Vai queimar, vai queimar. Não, meu irmão, não é assim que você vai ganhar seu vizinho. Você vai ganhar seu vizinho, sabe como? Perdoe, não sabia que estava te incomodando. Espera aí que eu vou diminuir um pouquinho o volume aqui do som. Aí sabe o que você vai fazer? Vai diminuir o som. E aí você, tá bom assim? Tá bom. Você tá bem, meu vizinho? Tô mais ou menos. Pô, chega aqui, vamos conversar. Ele chegou te dando bronca e você já chegou querendo orar por ele. Ele já chegou te dando bronca e você já foi um imitador de Jesus para ele. Para ele já chegar perto de quem? Não de você, mas de Cristo. Porque você é o imitador de Cristo. Então logo ele vai ver Cristo em você. Como as nossas ações têm que ser diferentes, né, gente? Nós somos muito vingativos. Temos que parar com isso. Se nossa dedicação à fé estiver em dia com o Senhor, as nossas disciplinas vão dizer isso. Quais são as disciplinas? Diga comigo: oração, leitura da palavra, e jejum. Eita, o jejum já diminui até a força, né? O jejum é difícil. Tem jejum, tem uma Nutella lá em casa. Eu olho para ela e não me deixa jejuar. Então acaba logo com ela e vai jejuar. Terceiro, ao desprezar a vergonha. Ao desprezar a vergonha é dedicação além do que os outros pensam ou falam a respeito da minha fé. Ao desprezar a vergonha é você estar 100% focado em Cristo. Não importa o que os outros vão falar, não importa o que os outros vão pensar, eu vou continuar, porque as pessoas vão falar assim: você é careta, você não aproveita as coisas do mundo. Olha aí, eu estou te chamando aqui para você tomar uma comigo e você fica tomando suco. Quando o pessoal do meu serviço me chamavam para sair, eu sabia que eles iam para o bar, né? E aí eu ficava toda hora: não. Mas eu entendi, né? Eu falei: poxa, Senhor, eu vou lá um dia com eles. E aí eu fui lá, falei: vou lá, vou ser a diferença naquele bar. Aí eles pediram: me dá uma vodka, me dá isso aqui, me dá isso aqui. Eu quero um suco com gelo no copo separado. Aí eles olharam e falaram assim: tu é enjoado, hein? Mas por quê? Você pediu um gelo no copo separado? É para mim mais suco. Porque se vem o gelo dentro do copo, vem pouco suco. Não é verdade? Quem já tomou suco nas vendinhas? Se já vem, e eles colocam aquelas pedrão de gelo, né? Que aí quando você tira o gelo, eu já fiz isso. Eu pedi uma colher, por favor. Eu tirei o gelo, eu falei: baixou isso aqui, ó, de suco. Eu falei: não. Aí eu passei o gelo no copo separado. Pega a dica aí, irmão. E aí eu colocava o suco no copo com gelo e ó, tinha mais suco, ó, vitamina C pra dentro. O fato é que eu cheguei ali: pô, mas você não bebe? Não bebo não. Mas você não bebe por quê? Porque eu não quero. Eu tomei a decisão. Deus não me condena e eu não quero. Simplesmente não quero. E aí os caras já começaram, aí já chegaram perto. Você é crente? Sou. Já começaram, quando tinha alguma coisinha, já começaram a me chamar para intermediar. Aí quando tinha algum problema em casa, já começaram: ora por mim. Orar. Mas eu não vou orar longe não, vou orar agora, vem cá. Sabe, é isso. Porque a missão sua aqui, o seu maior propósito é apresentar Jesus, ser imitador de Jesus. Então, ao desprezar a vergonha, é exatamente isso. Não importa o que os outros falam, seja aquele que Deus chamou para ser. Não seja aquele que as pessoas querem que você seja. Não.
com o seu patrão. Fala mais alto. Se falar um A, você fala B. Se falar B, você fala C. E aí você vai gritar, não. Aqui, ó. Vai tudo certo. Uma vez me chamaram para briga de papo, né? Não porrada. E aí, eu quero conversar com você. É isso, aquilo, não sei o que, E aí falou um monte pra mim. Falou um monte. Não vou entregar a pessoa porque ela é muito querida minha. E faz muitos anos, eu ainda era jovem. Ainda assim. E aí, sentei, fiquei calado na minha, me falando, isso, aquilo. E aí, tá bom, acabou de falar, me ofendeu, né? Mas eu fiquei aqui, ó. Complicado, né? Aí eu pedi perdão. Você não vai brigar comigo. Se eu vou brigar o quê? Se eu estou errado, também não tenho o que fazer mais. Se eu brigar com você, vai piorar. Eu te chamei aqui para brigar, eu te chamei aqui para você ficar nessa calmaria. Eu falei, mas eu não sei ser de outro jeito, porque nós estamos aqui para imitar Cristo. Nós não estamos aqui para fazer igual aqueles homens. Ei, Jesus, o que a gente faz com essa mulher pecadora? Vamos apedrejar, porque a lei fala para apedrejar. Aí Jesus está com toda a sua calma. Antes de responder, ele vai escrever algo na areia. Sabe o que estava escrito? Não sei. Não tiraram foto, não tinha selfie. Então a gente não sabe o que estava escrito naquela areia. A Bíblia não deixou escrito. Mas isso mostra o quê? Paciência, calma. E aí Jesus fala com toda serenidade: atire a primeira pedra quem tem pecado. Cada um foi atirando a sua pedra para o chão, não em direção àquela mulher. E o único que podia pegar aquela pedra e tacar naquela mulher chegou para ela e disse: onde estão os seus acusadores? Vai e não peques mais. Essa foi uma pedrada, não foi não? Essa foi. Ô Jesus, você podia ter tacado a pedra, eu acho que teria sido doloroso. Mas o fato é que Jesus, ele foi e perdoou aquela mulher. E é isso que Jesus faz por nós. Ele não taca a pedra em nós, ele nos perdoa. E nós temos que ser imitadores. Dedicação à fé. E por último, para finalizar, o final do versículo ele diz: e assentou-se à direita do trono de Deus. Esta daqui, boa Jé, era a dedicação além das vozes, que era o terceiro. E essa quarta aqui, eu digo que é um resultado da nossa dedicação à fé, que é a dedicação à nossa, né? A sua peregrinação. O que é peregrinação? É dedicação à sua passagem por aqui, meu irmão. Nós somos peregrinos. Diga para o irmão do seu lado: você é peregrino. Se é uma mulher, fala que você é peregrina. Nós estamos aqui de passagem. Existe. Eu estava estudando essa semana, eu estou meditando nos Salmos 120 até o 134. Se você tiver a curiosidade, anota aí, 120 a 134. São salmos de peregrinação. São salmos de, eles dizem que é romagem, né? Que é como se aquilo que o Marquinhos falou aqui no domingo, romaria, né? Peregrinação, passagem. Nós estamos aqui de passagem. Jesus peregrinou por aqui e ele voltou ao Pai, assentou-se. Nós também estamos em peregrinação aqui, porque aqui não é a minha morada, aqui não é a sua morada. A sua morada real é os céus, é onde Deus está. Lá é a sua morada real. Então, quando a gente fala assentou-se à direita do trono, é o resultado da sua dedicação à fé. Ela vai resultar em que? Você chegar até o lugar de destino, até o lugar que Jesus foi preparar.
E essa parecia a grande verdade que os cristãos do tempo de Nero acreditavam e se dedicaram até o fim. Por isso que eles suportavam as dores, por isso que eles suportavam as perseguições, por isso que eles suportavam as humilhações, porque eles sabiam que Jesus fez o quê? Morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele fez o quê? Ressuscitou. Eles sabiam, eles tinham certeza disso. E eles tinham certeza que isso também aconteceria com ele. Não que eles morreriam ao terceiro dia eles ressuscitassem, mas que eles morreriam que um dia eles estariam aguardando para que Jesus viesse e o buscasse. Existe então esse salmo. Se você quiser, vai lá ler sobre a peregrinação. E nós somos peregrinos neste lugar. Eu quero finalizar dizendo que Jesus veio como peregrino nessa terra, veio e dedicou a sua vida ao Pai e ao cumprimento de sua vontade e voltou para o Pai, e nós estamos exatamente para isso. Ele veio para fazer a vontade do Pai, e nós estamos aqui para ser imitadores daquele que veio fazer a vontade do Pai. E o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, para nos consolar, para nos dar um start para ser um imitador de Jesus, porque o Espírito Santo ele veio testificar de Jesus, ele veio testemunhar de Jesus. Nós temos Jesus como nosso norte, como missão de vida em apresentá-lo a outros. Nós temos como missão tornar-nos discípulos de Jesus. E essa é uma temática que eu vou trabalhar com vocês logo sobre ser discípulos de Jesus. Estou lendo um livro onde ele diz o discipulado começa com contemplação. Esse livro é muito lindo, eu recomendo todos a ler. Eu estou lendo, na verdade eu estou até vendo uns podcasts dele para preparar algo bem legal para vocês, para que a gente possa aprender. Eu queria que isso até fosse uma conversa, não mais tanto uma pregação. Eu queria que vocês falassem comigo, eu queria que vocês tivessem voz, que é muito mais interessante. Assim como eu gosto muito de como nós fazemos lá no grupo, a gente manda, aí vai construindo alguma coisa, aí sai algo tão lindo, dá uma pregação linda, viu? Aquela que a gente discutiu lá. Vou fazer um esboço daqui. O fato é que dedique a sua fé ao plano de Deus, revelar Cristo em você. Dedique-se a sua fé por alguém, ore a palavra, leia a palavra, jejue a palavra por alguém. Coloque alguém hoje em suas orações quando você chegar em casa. Dedique-se a sua fé a Deus, mesmo que o mundo te ache careta demais. Dedique a sua fé a Deus, não importa se as pessoas vão falar, por que você não. Por que você se veste assim? Tem que se vestir mais justinho. Está tudo certo. Dedique-se à sua fé agora, pois aqui é só uma peregrinação, uma passagem temporária para um lugar real que Jesus foi preparar para mim e para você. Eu quero finalizar com esse versículo e aqui eu encerro. Tiago 1, capítulo 1, aquilo que o Marcião mandou hoje de manhã, que eu falei: ei Marcião, é confirmação. Esses levitas é muito crente, como diz o Marcião, levita, né? Adoradores. Esses adoradores são muito crentes. Olha só o que ele manda para mim. Tiago 1,12, que diz: o 12, isso. Bem-aventurados o homem que persevera na, porque depois de ser, receberá o quê? Que o Senhor prometeu aos que o amam. Aqueles que se dedicam à fé amam ao Senhor e suportam a provação e saem aprovados e receberão o quê? A coroa da vida. Que nós possamos guardar esta palavra, possamos dedicar a nossa fé. Esse mês nós vamos falar o mês inteiro sobre dedicação à nossa fé. Eu não sei qual vai ser a próxima palavra de quinta-feira, não serei eu, mas eu sei que vai vir de encontro. O pessoal já olha para a Raquel: será você, Raquel?
Será o Marquinhos ou será o Cauã? Mas eu só sei que Deus vai continuar a falar nos nossos corações. Feche seus olhos. Pai, nós primeiramente agradecemos, Senhor, por essa temática. Por essa temática de nos chamar a sermos dedicados à nossa fé. Nós agora, Senhor, sabemos que a dedicação, Senhor, é uma demonstração de amor. E a fé, Senhor, o Senhor é o autor. Então, Pai, é uma demonstração de amor ao autor da nossa fé, Jesus. A nossa dedicação, as nossas vidas dedicadas ao Senhor, em apresentar a Cristo através de nossas vidas, sendo esses imitadores de Jesus, sendo esses discípulos de Cristo, para levar a transformação para outros, para que outros possam ser alcançados, para que outros possam ir para o mesmo lugar que a sua noiva vai. Senhor, muito obrigado, Deus, que nós possamos guardar esses ensinos de hoje, Pai, em nosso coração e praticarmos lá fora, porque lá, Senhor, é o lugar real onde nós devemos viver e colocar em prática tudo isso que nós aprendemos aqui dentro, porque senão, Senhor, de nada vai valer, Senhor. Pai, outra, Senhor, temática que eu quero orar aqui, Deus, por nós, porque, Senhor, alguns naquele tempo abandonaram a sua dedicação, que aqui, Senhor, não haja nenhum, Senhor. Eu oro, Deus, para que cada um, Senhor, nas suas batalhas, dediquem-se ao Senhor. Que Deus, nada possa pará-los, que nada possa, Senhor, fazê-los retroceder, nada, Senhor, possa fazê-los recuar, Senhor, mas, Senhor, que nós possamos, Pai, receber até a palavra de Josué, Senhor, em nossa vida. Seja forte e corajoso, não temas, porque o Senhor é conosco, e é isso, Senhor, que nós agora declaramos, que o Senhor é conosco. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então nada poderá parar, Senhor, na tua igreja, nada poderá, Senhor, fazer com que nós venhamos a avançar. Então, Deus, em nome de Jesus, que a nossa fé, ela permaneça intacta, que, Senhor, em nome de Jesus, no tempo da provação, nós não venhamos, Senhor, a desistir, mas o nosso relacionamento venha somente aumentar contigo, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, que a nossa entrega, que o nosso coração, ele seja, Senhor, mais e mais, Senhor, intensos na tua, Senhor, na tua palavra, na tua presença, no teu Espírito Santo. Busquemos, oremos, lemos a palavra, jejuemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos estar contigo em todo momento, para que nós possamos apresentar a Jesus. E essa é a nossa temática: apresentar ao Senhor, ser um imitador de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei quem recebeu esta oração, de repente estava nesse momento de caos, em nome de Jesus, que Deus possa transformar a sua vida. Dedicação à fé, imitador de Jesus. Amém? Amém. Amém. Pronto, Senhor, amém?